Essa é a nossa primeira aula sobre saúde emocional. Montei esse grupo terapêutico e sejam bem-vindas. Nós vamos estar falando hoje sobre depressão e as áreas de atuação da depressão. Eu quis colocar esse louvor porque algumas pessoas já estão vivendo numa situação de não sentir que não tem mais vida. E os sintomas da depressão é exatamente isso, a ausência de vida, uma vontade de sumir, uma vontade de não existir, vontade de morrer. E são muitos os sintomas da depressão, né? E nós vamos estar falando hoje sobre isso, sobre a depressão. Talvez você já tenha ouvido muito, porque infelizmente é a doença do século. É a doença que está afetando muitas pessoas de várias idades, homens, mulheres, crianças, adolescentes. E a depressão, ela traz muitas dores na alma. E nós vamos estar falando sobre um pouquinho sobre o que é depressão, mas principalmente as áreas de atuação da depressão. Então, quando nós falamos de depressão, de uma forma bem simples, a depressão ela é um excesso de fardos. Sabe quando você está carregando muitos fardos emocionais e a tua caminhada, a tua trajetória se torna pesada e cansativa? E aí é onde você já não quer mais viver. E os sintomas da depressão é ansiedade, medo, angústia, desejo de suicídio, insônia ou excesso de sono. Então são vários os sintomas, são muitos sintomas de depressão. O silêncio, ou às vezes a pessoa falar demais e querer ser ouvida, às vezes é por conta de uma depressão que está dentro dela, um medo, uma dor, uma angústia, uma carência, um vazio. Então nós vamos estar falando sobre isso, mas entenda, uma coisa que eu gosto muito de exemplificar. Faz de conta que isso aqui é uma árvore, tá? Uma árvore. Aqui são as raízes e aqui são as folhas. Ansiedade, medo, angústia, insônia, excesso de sono, cansaço, tristeza, mágoa, falta de perdão, tudo isso são os sintomas. Sintomas daquilo que você está vivendo, daquilo que você recebeu ao longo da sua vida. Quando nós falamos de tratamento para a depressão tem cura. A depressão ela tem tratamento e tem cura. Não existe depressão que não tenha cura. Quando nós estamos tomando remédio para curar isso aqui, nós não temos resultado. Nós não temos resultado. Remédio para a tristeza, remédio para a ansiedade, remédio para a angústia, remédio para um trauma. Nós temos um tratamento para a raiz desse problema. Nós precisamos identificar qual é a raiz, onde está o problema, qual é o trauma que você viveu que está gerando essa dor aqui na sua vida hoje. Então nós precisamos entender isso, que você ficar tomando remédio... Gente, eu não quero ser irresponsável e dizer aqui que o remédio não funciona. Alguns momentos você vai precisar, talvez, passar por um psiquiatra. Quem passa medicação é psiquiatra, eu estou aqui como terapeuta. E como terapeuta eu quero falar sobre depressão e sobre o tratamento e a cura, o caminho para a cura da depressão. Nós temos todo um protocolo, uma trajetória. E quando eu propus no meu coração em gravar essas aulas para vocês, estar compartilhando esse conteúdo com vocês, o meu objetivo é alcançar o maior número de pessoas, porque a gente entende que as pessoas estão vivendo esses fardos, essas depressões, esses cansaço, medo, angústia, tristeza. E muitas pessoas estão pensando coisas negativas, vivendo, se arrastando e precisando de ajuda. Então tudo que eu for compartilhar com vocês aqui nas aulas, são coisas que quando você entende e você coloca em prática na sua vida, vai evitar que você precise de sessões de terapia. Então aquilo que eu puder entregar para você aqui nessas aulas, que vai impedir de você, aliás, vai permitir que você aprenda coisas para não ter que ir para terapia. É óbvio que existem situações que você vai precisar de um processo terapêutico. Mas o quanto você tiver de informações, e essas informações eu estou aqui para compartilhar com vocês, vai evitar situações, vai evitar, porque nem todo mundo está com a situação financeira ou com o coração aberto, a mente preparada para ir fazer terapia. Então aquilo que eu puder compartilhar com vocês aqui nessas aulas, eu acredito que eu vou estar ajudando vocês. Então a primeira coisa, existe cura. O tratamento para a depressão é um processo. A terapia, eu trabalho com a TRG. Eu sou terapeuta de TRG. A terapia, ela ajuda a liberar a sua vida emocional, tratar traumas, coisas que você viveu. A minha proposta na terapia é a limpeza emocional, onde você trata todas as suas feridas emocionais para você ficar bem. Porém, o que eu quero explicar para você, que não é só emocional. Quando eu falo para você
que a terapia, a depressão ela tem as áreas de atuação, eu vou até exemplificar. Eu vou servir um café aqui, não vou tomar o café, já vocês vão entender por quê. Nossa, o cheiro tá bom. Cafezinho fresquinho, fiz agora há pouco. Olha que lindo. Para quem é amante de café, não posso tomar café essa hora, porque se eu tomar café agora eu não durmo, então por isso eu não vou tomar. Mas tá aqui o café. Esse café está com açúcar. Graças a Deus, ao longo do tempo vocês vão entender por quê. Graças a Deus, hoje muitas pessoas estão entendendo o quanto que o açúcar faz mal para o cérebro. O açúcar branco, industrializado, com todo aquele processo de refinamento, ele faz muito mal para o seu cérebro, para a sua vida, para a sua saúde. Porém, nesse cafezinho aqui, ele é o café tradicional, aquele famoso cafezinho com açúcar. Aqui tem água, aqui tem pó de café e aqui tem açúcar. Nós não conseguimos separar, nós que eu digo, a menos que tenha algum cientista aqui muito graduado, né? Mas nós, réis mortais, seres humanos comuns, não conseguimos separar a água, o pó e o açúcar depois de feito. Então esse café foi feito, foi adicionado água fervendo, pó de café e açúcar, mas não tem como separar. Então quando eu falo sobre isso, eu estou querendo dizer para você, a respeito de você, a respeito de mim, como nós somos. Nós somos 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como o café é água, pó e açúcar, nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como separar. Quando nós falamos sobre a terapia, a minha proposta como terapeuta é tratar da alma da pessoa. A alma é a sua história de vida, tudo que você viveu, todas as suas dores, os seus traumas, as suas angústias, as suas experiências. E existem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Então, no protocolo de limpeza emocional, nós encontramos feridas emocionais, dores emocionais, onde a pessoa é tratada daquilo que é uma ferida. A ferida, uma vez curada, ela se torna uma cicatriz, não dói, cicatriz não dói. Só que ela encontra também muitas coisas boas. Então, dentro do processo terapêutico, existem muitas coisas boas e coisas ruins. Tratar a ferida dói, mexer em ferida dói. Mas quando eu atuo como terapeuta na vida de uma pessoa, eu estou cuidando da alma dessa pessoa. A sua história de vida, a sua experiência, as suas bagagens, aquilo que você carrega e quem você é na sua essência. E aí nós falamos assim, pessoas feridas ferem. Pessoas que são amarguradas, briguentas, bravas, pode ter certeza que todo o comportamento dela é um resultado do histórico dela. É o resultado da vida que ela carrega, da vida que ela levou. Tudo que ela recebeu na infância, na adolescência, na vida adulta, tem a ver com a história de vida, tem a ver com a bagagem emocional que ela carrega de pai e mãe, padrões de repetição de comportamento, isso é a alma da pessoa. Só que quando nós falamos de depressão, a gente tem o hábito de falar assim, nossa, a pessoa precisa de depressão, aliás, a pessoa está com depressão, ela precisa de terapia. Ok, sim, claro, a pessoa precisa de remédio, precisa de ajuda terapêutica, mas nem tudo é na alma. Quando eu falo para você que você é corpo, alma e espírito, eu quero mostrar para você, o meu objetivo dessa aula de hoje é mostrar para você as áreas de atuação da depressão. Muitas pessoas, elas chegam na terapia com aquela angústia, aquele sentimento de tristeza, elas sabem qual é a dor, elas sabem muitas vezes qual é as raízes das dores emocionais. Elas sentem a tristeza e a angústia aqui, mas elas sabem do passado que elas viveram. Automaticamente elas já começam puxando a história daquilo que ela viveu, ela sabe que ela precisa tratar aquilo ali. Porém, eu já tive casos na terapia que a pessoa não tinha traumas. A pessoa não tinha nada para tratar no emocional. A pessoa era jovem, não tinha problemas financeiros, não tinha problema com relacionamento, não tinha problema com pai e mãe. Aquela pessoa assim, até mesmo pessoas adultas, mulheres dizendo assim, não, meu casamento é bom, meu marido é legal, meu casamento é top, minha vida financeira tá tudo bem. E o passado, não, meus pais foram maravilhosos. E aí a pessoa falava assim, mas eu estou triste, eu estou angustiada, eu não sei o que eu tenho. E aí nós fomos ver, a pessoa estava com a vitamina D muito baixa, a vitamina B12. Então quando nós falamos de vitaminas, a gente fala, mas o que tem a ver com o emocional? Existem algumas deficiências de algumas vitaminas, alguns nutrientes no nosso organismo que atrapalham o funcionamento cerebral. O nosso cérebro, ele é responsável pelos nossos movimentos, ele é responsável pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelo nosso humor. E quando o teu funcionamento cerebral está meio estagnado, tem algum problema, alguma vitamina faltando, é comum você ter sentimento de tristeza. Aí a pessoa começa a repor a vitamina D,
parece que viu passarinhos, né? Parece que viu, muda de vida, muda de dentro para fora. Então nem tudo é emocional. Nem tudo que você vive de dores, nem todos os problemas emocionais que você vive tem a ver com a tua alma. É óbvio que assim como o café, nós não podemos separar, a nossa vida também como um todo não tem como separar. Não tem como tirar, você cuidar somente da tua alma, somente do teu espírito e deixar o teu corpo, abandonar o teu corpo. O teu corpo é o veículo que carrega a tua alma. Esse veículo ele tem que estar funcionando bem. Ele tem que estar em perfeita ordem, perfeito estado para você ficar bem. Não tem como separar. E algumas pessoas, elas vêm para mim na terapia e eu percebo que 50% da depressão que essa pessoa tem é físico. É físico, é um problema físico, químico. É a biologia do corpo da pessoa que não está bem. Existem problemas na alma? Sim, existem problemas espirituais. Então, entenda, eu tenho uma lista de algumas coisas aqui, até não tenho pressa, gente, de querer entregar todo o conteúdo hoje. Nós vamos estar todo sábado fazendo essas aulas, trazendo esse conteúdo para vocês. Mas eu tenho uma lista de coisas que eu quero compartilhar com vocês ao longo do nosso tempo de estudo. Ao longo das nossas aulas eu quero estar compartilhando com vocês, porque eu consigo amenizar, com essas dicas que eu tenho para dar para vocês aqui, eu consigo amenizar 50 ou mais de 50% do seu problema em relação à depressão. Você consegue, se você colocar em prática, se você ouvir cada detalhe, entender, absorver esse conteúdo, colocar em prática, você consegue tratar a depressão, a ansiedade, todo sentimento negativo sem fazer terapia. Tá? Pelo menos uns 50%, 60%. Tem casos que a pessoa precisa apenas disso aqui que eu vou passar. Tem casos que a pessoa precisa cuidar apenas do corpo, porque a alma dela está bem, a vida espiritual dela está bem e está tudo bem, só que o corpo dela está mal cuidado. Então nós somos corpo, alma e espírito. Eu vou ler para vocês algumas coisas bem rápido aqui, só para dar uma passadinha por cima, vocês vão entender que dentro, eu tenho aqui uma lista de 16 coisas que para mim eu acho muito importante, sempre eu anoto. A minha lista sempre aumenta, porque sempre eu tenho mais coisas que eu vou aprendendo, vou entendendo, que tem a ver com o emocional. E nessa lista de 16 coisas, ao longo do tempo eu quero estar compartilhando cada detalhe com vocês, para ajudar vocês a manter um equilíbrio, uma vida emocional saudável. E isso vai fazer muito bem para você, muito bem para sua família, para o seu trabalho, quem está à sua volta. Primeira coisa, vou ler rapidamente, porque o assunto de hoje é apenas as áreas de atuação. Nas próximas aulas eu vou estar falando detalhadamente sobre cada coisa. Primeira coisa, qualidade de sono. Se você não dorme bem, olha como que funciona. Eu quero depois fazer uma aula somente sobre qualidade de sono. Eu tenho muito conteúdo dentro de cada tópico desse. Então, dentro desse tópico, qualidade de sono, a pessoa não dorme bem, aí ela fica depressiva. Por quê? Ela não dorme bem, ela acorda, existe a insônia, eu não vou entrar muito em detalhes, mas existe a insônia primária, inicial, do meio do sono e a do final do sono. Né? E essa insônia, ela traz para você um cansaço depois durante o dia. Se você não dorme, você não descansa durante o dia, você está cansado e não produz. Quando você está cansada durante o dia, você não está bem, porque você não está no seu melhor funcionamento. Aí você se torna improdutiva. E por estar improdutiva, você tem no final do dia um balanço, um fechamento do seu dia com essa improdutividade, um sentimento de culpa. E aí nesse sentimento de culpa, de fracasso, de que o dia não rendeu, que nada deu certo, aí você desenvolve a insônia na outra noite. Você percebe que quando você não consegue dormir bem numa noite, ou você dorme um pouco, e lá para 3 horas da manhã, meia-noite, sei lá, você acorda, e aí você vira para um lado, vira para o outro. Quando eu for fazer aula sobre a qualidade de sono, eu vou estar dando dicas para você interromper esse ciclo e trazer para você uma qualidade de sono. Mas quando você não consegue dormir, na outra noite você não dorme de novo. Você perde o sono e tem uma tendência. O seu cérebro, ele registra aquele horário. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu acordo todo dia nesse mesmo horário, eu perco o sono todo dia nesse mesmo horário. Deve ser uma coisa espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado para não espiritualizar coisas que é natural. Nem tudo é espiritual. Existem insônias espirituais? Existe insônia espiritual. Onde você está vivendo uma batalha espiritual, você precisa se levantar para orar e aí você perde o sono. Mas existe a insônia física, que é o seu corpo acostumou a acordar naquele horário, o teu cérebro ele registrou aquele horário, e aí quando você tem um dia que você não conseguiu resolver os seus problemas, você já não dormiu a noite anterior, o seu dia não foi produtivo, não rendeu,
você vai dormir com problemas abertos, com a caixinha de problemas aberta. Você até dorme um pouquinho, ou tem caso que não dorme, que já deita e rola para um lado para o outro, sua mente fica funcionando ali, tentando resolver os problemas e você não consegue dormir. Qual é o resultado disso? Uma noite mal dormida é um dia mal sucedido. E outra noite mal dormida porque o dia foi ruim. E aí, porque o dia foi ruim, a outra noite foi ruim, também não conseguiu dormir, o outro dia também vai ser ruim. Fica esse ciclo vicioso de insônia e improdutividade. E isso gera depressão. Isso gera sentimento de culpa, gera sentimento de fracasso, gera improdutividade, entende? Então, quando você consegue melhorar a sua qualidade de sono, você já consegue combater com problemas emocionais, combater com depressão, que é o resultado desse processo de bagunça aí na qualidade de sono. Então, nós vamos fazer uma aula específica sobre cada coisa, inclusive sobre qualidade de sono. Outra coisa, alimentação. Quando eu falei pra vocês assim que eu não tomo açúcar branco, quando eu for falar sobre alimentação, é claro que você deve ter pessoas, médicos, que você ouve, que você assiste na internet. Hoje nós temos muito acesso a informações. Nós somos uma geração privilegiada, porque nós temos a oportunidade de ter conteúdos relevantes, conteúdos que nos traz conhecimento, entendimento, e isso melhora a nossa qualidade de vida. Por isso que na internet nós podemos absorver coisas muito importantes para a nossa vida. A internet tem destruído muitos casamentos, tem destruído muitas comunhão entre família, pais e filhos. Porém, a internet tem a possibilidade de nos trazer conhecimentos que pode melhorar a nossa qualidade de vida. E uma delas é sobre alimentação saudável. Eu tenho um médico que eu sigo, o Dr. Dayan Siebra. Se você não conhece ele, procura aí no YouTube. Tudo que você imaginar a respeito de alimentação saudável, qualidade de vida, você vai ouvir dele ali. Eu amo ouvir o que ele fala. Ele é cirurgião vascular e ele traz muitas informações sobre alimentação. E quando nós não arrumamos a nossa alimentação, quando nós comemos um monte de porcaria, um monte de coisa errada, a gente tem o hábito de ficar comparando as gerações e a gente fala assim, no tempo do meu pai, do meu avô, no tempo da minha avó, não era assim, eles tinham saúde, eles tinham doenças naquele tempo que não tem hoje, que hoje foi tratado, que hoje a ciência evoluiu, conseguiu resolver muitas enfermidades que eles tinham naquele tempo. Só que existem doenças novas hoje, inclusive a depressão, uma doença, não que não tinha, sempre existiu depressão. Só que hoje, a alimentação, o processo de industrialização dos alimentos tem danificado tanto o nosso corpo, tem danificado tanto o nosso funcionamento cerebral, que boa parte da depressão e boa parte do câncer, por exemplo, é uma doença que hoje tem afetado uma grande parcela da sociedade. Essas doenças elas são resultados de uma péssima alimentação. Então, você é aquilo que você come. Então, o que você come pode contribuir para a sua qualidade de vida ou atrapalhar o seu organismo, o seu sistema, o seu corpo. E uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável faz toda a diferença na nossa vida emocional. Aquilo que nós comemos influencia naquilo que a gente sente. Outra coisa, funcionamento do intestino. Já juntinho aí com a alimentação. Lembrando que depois eu vou estar falando sobre alimentação, sobre qualidade de sono, sobre funcionamento do intestino. Cada aula vai ser um tema desse, tá? Hoje eu estou dando uma passada geral, mostrando para vocês as áreas de atuação da depressão. De onde vem a depressão, qual é a raiz da depressão, qual é o ponto inicial da depressão. Então, o intestino, o funcionamento do intestino, ele afeta o nosso emocional. Tem algumas pessoas que até estranham comigo quando eu vou fazer anamnese, quando eu começo um atendimento na terapia, e aí eu falo pra pessoa assim, como que é o funcionamento do teu intestino? Aí a pessoa faz assim, ela não é terapeuta? Eu acho que a pessoa pensa assim, ela não é terapeuta? Ela não vai tratar da minha depressão? Eu tô triste, eu tô com problemas emocionais, ela vem falar do meu intestino. E aí eu já falo, calma que tem tudo a ver. Porque o nosso intestino, ele é o segundo cérebro. Você sabia que o nosso intestino tem neurônios? Sabia disso? A maioria das pessoas não sabem disso. Mas o nosso intestino, ele é responsável por muitos sentimentos. Já ouviu aquela expressão de fulano está enfesado? Quem já ouviu aquela expressão? Fulano está enfesado hoje. Aquela pessoa que o intestino não funciona. A pele fica ruim, o humor fica alterado. Aí quando a gente usa essa expressão, fulano está enfesado, realmente ele está cheio de fezes dentro dele. Então nós precisamos fazer o nosso intestino funcionar para o nosso emocional ficar bem. O funcionamento do nosso cérebro, para o andamento dos nossos hormônios,
tudo aquilo que comanda ali os nossos sentimentos, o nosso humor, está totalmente relacionado ao nosso intestino. Nós vamos ter uma aula só sobre o intestino. Então, o funcionamento do seu intestino é fundamental para a tua vida emocional. Se você não consegue ir ao banheiro todos os dias, evacuar certinho todos os dias, é bem difícil você ter um equilíbrio emocional. É impossível, né? Então, nós precisamos cuidar do funcionamento do nosso intestino, tá? Bora pra lá, tem mais coisa aí. Quando for fazer sua aula sobre o intestino, vocês vão entender muita coisa, vou dar muitas dicas pra vocês, tá? Cuidar da tireoide, dos ovários, do útero, das trompas e todas as partes do nosso corpo que produz hormônios tem que estar bem ajustado. Uma das coisas que eu percebo que eu vou ter que ir atrás de resolver pra mim é a tireoide. Eu já tive problema na tireoide, tive nódulos, né? Tenho ainda nódulos na minha tireoide. Gente, meu jaleco tá tampando aqui, mas não é por isso não, tá? Hoje em dia tá até tranquilo aqui. Eu tenho nódulos, a minha tireoide funciona bem. Quando eu fiz exames de sangue, estava funcionando bem. Mas eu preciso, volta e meia, repetir os exames. Então, quando a pessoa ela tem um problema na tireoide, seja hipertireoidismo, hipotireoidismo, nódulo, tem vários tipos de problema na tireoide. Quando a sua tireoide não está funcionando bem, é muito comum você ter uma oscilação de humor. E às vezes você está com depressão, com sentimento de depressão e tristeza, não é por coisas que estão acontecendo na tua vida. Talvez na tua vida está tudo bem, está tudo rolando de boa, tudo tranquilo na tua vida. Só que se a tua tireoide não estiver bem, não estiver funcionando bem, você vai ter oscilações de humor, até mesmo no seu corpo. Você vai perceber ou emagrece demais, ou não emagrece nada, passa fome e não consegue perder peso. E tudo isso afeta o teu emocional. Então, cuidar dos seus hormônios, fazer reposição para as mulheres que estão na menopausa, tanto na TPM também, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, para que na TPM a gente não tenha tanto aquela oscilação de humor, porque a alimentação está totalmente ligada com a TPM. Eu tive muitos problemas de TPM no passado, hoje está bem tranquilo e eu percebo que, dependendo do que eu como, eu melhoro na questão da TPM ou eu pioro. Então nós temos que tomar muito cuidado com a alimentação e, dentro disso, cuidar dos nossos hormônios. Mulheres que estão vivendo já na menopausa, entrando na menopausa com esses calores, esse excesso de cansaço, de raiva, de ira, oscilação de sentimentos. Muitas vezes pode ser por questões de alteração hormonal. Então nós precisamos olhar para isso. E às vezes a pessoa chega na terapia querendo tratar problemas emocionais e é uma coisa física, o corpo dela está funcionando ruim, né? O corpo dela está mal nessa questão. Próxima coisa. Eita, essa aqui me pega. Atividade física. Gente, o cérebro da gente precisa de atividade física. Quando você não consegue fazer nenhum tipo de exercício, o teu corpo ele não consegue metabolizar, processar os alimentos naturalmente, ele não consegue fazer todo o ciclo, fazer o ciclo do sono, inclusive. O nosso sono depende de atividade física, o nosso emocional depende de atividade física, o funcionamento cerebral depende de atividade física. Tem muitas coisas que você consegue resolver nessa bagunça de sentimentos que você tem apenas fazendo um exercício. Tem muitas coisas. Um exercício cardiovascular, quando for ter uma aula sobre isso, eu vou trazer bastante esclarecimento, bastante conteúdo sobre atividade física. Não é muito a minha área, confesso que eu tenho dificuldade. A musculação ela é muito importante para o cérebro também. Sabia que pessoas mais de idade, quanto mais faz atividade física, quanto mais põe o corpo para funcionar, menos é o risco dela desenvolver Alzheimer. Alzheimer é uma perda de neurônios. E aí você fala, mas o que tem a ver o meu corpo com a minha mente? Tudo a ver, está tudo interligado. Não tem como separar, não tem como tirar o corpo, a alma e o espírito, dividir, separar. Só o cientista separa o açúcar, a água e o pó de café daqui. Só Deus pode separar o teu corpo, tua alma e o teu espírito. Estão interligados. A tua mente precisa que o teu corpo faça exercício. Se você não tiver uma atividade física, que seja uma pedalada, uma caminhada, que seja um exercício de musculação, alguma coisa você tem que pôr o teu corpo para funcionar, para o teu cérebro ficar bem. E quando você faz atividade física, você dorme bem. A atividade física já entra aí dentro do conteúdo de qualidade de sono. Tá? Então isso é muito importante. Bora lá, suplementar vitaminas, como eu já falei no início. Vitamina D, a vitamina D e a K2. Quando eu for fazer uma aula sobre isso, eu vou estar trazendo esse conteúdo bem específico. As principais
principais vitaminas, a vitamina D com a K2, elas caminham juntas, porque a K2 ela é a condutora da vitamina D, então não adianta só tomar vitamina D. Aí talvez você vai falar assim, ah, mas eu tomo sol. O que você toma sol não é o suficiente para você produzir a vitamina D no seu corpo, tá? Principalmente quem usa protetor solar. Então não é só isso. Suplementar a vitamina B12. Às vezes a pessoa está com a vitamina B12 ou a vitamina D muito baixa e ela está triste o tempo todo. Tem pessoas que fazem, dependendo da situação, o médico passa lá a vitamina D para a pessoa tomar injetável. Quando termina de injetar, a pessoa já tá diferente. Ela já está diferente emocionalmente, porque mexe diretamente com os nossos sentimentos. Mexe diretamente com aquilo que a gente está sentindo ali e vivendo. Então a vitamina D e a B12, principalmente essas duas, elas fazem total diferença na nossa vida emocional. Então suplementar magnésio, ômega 3, a coenzima Q10, são vitaminas essenciais para o funcionamento cerebral e quando elas estão em falta, é comum você ter sentimento de depressão. Então é importante você cuidar disso no seu corpo, porque a tua mente não é só coisas que foram inseridas ali emocionalmente, não é só emocional, a sua mente tem um funcionamento químico cerebral. Então você tem que cuidar disso para você ficar bem, tá? Próxima coisa, cuidar da aparência e da autoestima. Principalmente mulheres. Homens também, tá? Homens também precisam cuidar da aparência e da autoestima. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, sempre aparece pra mim aqui no Instagram, daquele cabeleireiro que ele coloca o homem ali na cadeira e faz ali aquele negócio com a capa, corta o cabelo, né? Faz aquele negócio com a capa assim, o que ergue. Aí arrumou o cabelo, colocou implante, cortou, arrumou a barba. Gente, esses dias eu vi um homem que ele... Parece que ele ficou uns 30 anos mais jovem do que o que ele era, do que ele estava no começo do vídeo. E é incrível, assim, a diferença no semblante daquele homem, que a gente pensa que só a mulher que se preocupa, que importa com a aparência. Não é, homem também. E aí quando ele viu, aquela capa saiu assim, que ele viu o cabelo dele, que ele olhou assim, ele não se conteve, ele começou a chorar. Mexeu muito com o emocional dele, mexeu muito com a alma dele. E nós, mulheres, também, nós somos muito de aparência, nós somos muito daquilo que a gente olha no espelho. Eu sei que às vezes a situação financeira às vezes não colabora, não contribui muito. Talvez você fale, eu gostaria de fazer um procedimento estético, eu gostaria de arrumar o cabelo, gostaria disso, daquilo. E tem certas coisas que talvez você não consegue, não tem acesso àquilo ali. Mas aquilo que você pode trazer para melhorar a sua aparência, melhorar a sua autoestima. Quando você olha no espelho e você fala, ficou legal, ficou bacana. Gente, eu passei, quem tá aqui, que já me conhece há mais tempo, sabe que ao longo da nossa trajetória como pastores, com os nossos filhos, nós passamos por muitos altos e baixos na vida financeira. E eu precisei desenvolver algumas habilidades que eu acredito que toda mulher é capaz. Não quero atrapalhar o serviço das cabeleireiras não, tá? Mas eu aprendi ao longo do tempo, até porque eu trabalhei com a minha mãe no salão, né? Aprendi a tirar minha sobrancelha, não gosto muito de muita maquiagem, o pouco que eu faço eu mesma me viro nos 30, faço a minha unha. Então assim, a gente consegue fazer algumas coisas mesmo sem dinheiro. Mesmo que a gente não tenha condições financeiras de ir lá. Tô dando um exemplo, tá? Não tô dizendo que você tem que aprender a fazer sua própria unha ou que você tem que aprender a fazer sua própria sobrancelha. Trabalhe para que você consiga pagar. Trabalhe para você pagar uma boa manicure, trabalhe para você pagar uma boa designer de sobrancelha, um bom corte de cabelo, seja lá o que for, qual for o procedimento. A roupa que você precisa, é óbvio, gente, que nós não podemos viver de aparência. Não adianta nada você cuidar dessa carcaça aqui, ó, dessa capa, se lá por dentro não estiver bem. O que eu tô falando pra você é que quando você cuida aqui fora, você consegue melhorar aqui dentro a sua autoestima. Mas se aqui dentro tiver tudo bagunçado, não adianta arrumar aqui fora. Entende que tá tudo interligado? Nós precisamos cuidar da nossa aparência, cuidar da nossa autoestima, porque às vezes só um trato no cabelo ali, uma tinta no cabelo, você já muda o que você sente. Então é importante cuidar do nosso corpo. Não somente de sono, de atividade física, de alimentação saudável, mas também da aparência. Então cuida da sua aparência e da sua autoestima, tá? Outra coisa, agora começa algumas coisas que tem mais a ver com atitudes, com personalidade, com, como que eu vou dizer, relacionamento, do que com coisas do corpo, assim, sabe? Agora daqui pra frente, esses assuntos aqui tem a ver com relacionamento. Amor e tempo de qualidade com pessoas importantes. Saiba cultivar bons relacionamentos.
Então, quando você consegue cuidar das pessoas que estão à sua volta, sua família, seu marido, sua esposa, pessoas importantes para você, isso faz bem para tua alma. Porque o que eu vejo de pessoas que lá fora luta, batalha, ganha dinheiro, compra carro, compra casa, e às vezes a família está destruída. O relacionamento com os familiares está destruído. Então nós precisamos entender que existem prioridades no nosso relacionamento. Às vezes respeita o patrão, respeita o colega de trabalho, não respeita o cônjuge, ou não respeita os filhos, ou não respeita os pais. Então cultivar bons relacionamentos, principalmente com pessoas à sua volta, pessoas que são importantes no seu ciclo familiar, isso faz bem para a alma. Tem pessoas que elas vêm para a terapia, não é nem trauma que ela viveu, não é nem nada físico também. Às vezes é conflitos em relacionamentos que ela não consegue cultivar. Você cultivar bons relacionamentos e ter tempo de qualidade com essas pessoas que você ama. Tempo de qualidade. Não é quantidade de tempo. Eu não tenho tempo para o meu filho. Mas o tempo que você tem com seu filho, faça esse tempo valer a pena. Faça esse tempo ser bom. Vai brincar, vai rolar no chão, vai passear, vai para uma praça. Ou que seja sentar num sofá e assistir um filme. Tempo de qualidade com pessoas que você ama. Cultivar bons relacionamentos. Respeitar as pessoas. Construir relacionamento. Não é fácil, mas é muito bom. Então, quando nós conseguimos isso, cultivar relacionamentos, que seja de amizades também, ter bons amigos lá fora. Sabe aquela pessoa que briga com todo mundo? Ela caça confusão com todo mundo. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, tudo onde ela, é na igreja, tudo onde ela vai, aquela pessoa às vezes caça confusão com todo mundo. Então, como que ela vai dormir à noite? Como que ela vai deitar em paz à noite, dormir, se ela tem conflitos? Eu não consigo, gente. Eu perco sono se eu tiver com conflito com alguém. Se eu tiver uma mágoa de alguém, algum mal entendido, uma coisa não tratada, isso me faz mal. E eu, como ser humano, entendo muito bem você. Acredito que você também, quando passa por situações de conflito com pessoas, também não fica bem. O nosso emocional ele fica bagunçado quando os nossos relacionamentos estão bagunçados, né? Próximo. Gestão do tempo, foco, disciplina e gestão financeira. Gestão do tempo. Quando você consegue gerir o seu tempo, você fica bem. Muitas das insônias é por falta de gestão do tempo. Quando você tem, eu já ia pegar aqui, não tá aqui não, eu tenho uma agenda, principalmente no celular. A minha principal agenda está no celular. Quando você tem a gestão do seu tempo bem organizado, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe quais são as prioridades. Você para de ficar procrastinando, deixando para depois, deixando para amanhã. Tem gente que vive enrolando, deixando tudo para amanhã. Tem coisas que eu deixo para amanhã? Tem. Porque eu consigo priorizar aquilo que é importante hoje. Só que quando nós ficamos só empurrando, nosso emocional não fica bem. Vem um sentimento de culpa. Por quê? As coisas elas começam a nos atropelar. Então você gerenciar o seu tempo, organizar o seu tempo, organizar a sua semana, faz você dormir melhor. Sabia que quando você tem uma lista de afazeres bem organizada, o seu cérebro não te acorda de madrugada para pensar naquele problema que você tem que resolver. Porque está escrito ali na tua agenda. Amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Você não precisa perder o sono de noite, porque está organizado. Quando você cria essa rotina de organizar durante a semana as coisas que você tem para fazer, você consegue colocar as coisas em ordem e dormir bem à noite. E aí quando você consegue ir fazendo uma coisa de cada vez, cada coisa no seu tempo, você fica bem emocionalmente. Gestão financeira. Tem pessoas com crise de depressão profunda porque não conseguem pagar as dívidas. As pessoas elas estão vivendo endividadas, com problemas financeiros, têm necessidades e isso faz a pessoa perder o sono, perder a paz, perder o equilíbrio, às vezes brigar com pessoas, destruir relacionamentos porque ela não está bem emocionalmente, exatamente porque ela não consegue gerenciar a sua vida financeira. Então você ter domínio da tua vida financeira, saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, saber gerenciar isso. O seu dinheiro, você não pode ser um escravo do seu dinheiro, o seu dinheiro está aí para te servir. Então quando você consegue administrar bem a sua vida financeira, você consegue ter paz no seu coração. Quando nós não estamos... Sabe aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, fulano deve para todo mundo, nem consegue passar naquela rua porque deve para um monte de gente naquela rua, tem que dar a volta por cima. Né? Tem até uma piadinha que o povo fala aí, fulano, né, pobre quando dá a volta por cima é porque está devendo na rua de baixo. Isso é muito ruim, você tem que fugir de pessoas. Deixa de ir numa festa de família porque está devendo para um parente. E sabe que o parente vai estar lá e às vezes aquela pessoa desagradável vai cobrar na frente de todo mundo. Então quando você consegue gerenciar a sua vida financeira, você consegue ter paz no seu coração.
É melhor ter paz e viver com pouco ou com básico do que ter um monte de coisas, buscar um monte de coisa, dever para todo mundo e não ter paz no coração. Então você gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua vida financeira, tem tudo a ver com a sua qualidade de vida emocional. Talvez boa parte dos seus problemas emocionais estão relacionados a dívidas, estão relacionados à procrastinação, a deixar para depois, a não gerenciar o seu tempo, não ter um tempo definido para as coisas, sempre empurrando para depois. Próxima coisa, cuidar da limpeza e da aparência do ambiente onde você mora. Aí a gente fala assim, não, mas a pessoa, porque talvez você já deve ter ouvido isso, que a situação da casa da pessoa diz muito sobre o que ela tem dentro dela, dentro do emocional dela. Às vezes está tudo tão bagunçado dentro daquela pessoa que aqui fora é a representação daquilo que está dentro. A casa é sempre bagunçada, tudo muito sujo, cheio de poeira, muita louça na pia, muito isso, muito aquilo. Eu sempre tive dificuldades em relação à organização da minha casa. Só que não estava desorganizado aqui dentro. Não é que a minha casa era o resultado daquilo que eu mostrava que estava aqui dentro. Aqui dentro estava bem organizado. Só que eu tinha dificuldades de organizar a minha casa, sempre porque eu não tinha a organização do tempo. Não conseguia viver um dia, viver rotina, viver um dia igual ao outro. Um dia eu cuidava bem de tudo, no outro dia eu já não conseguia mais ter aquilo ali. Então eu já tive muitos problemas emocionais por conta da desorganização. Sabe o que é você olhar para uma pia cheia de louça, ou olhar para uma cama cheia de roupa para dobrar, de ver o chão sujo, de ver bagunça e você começar a se deprimir. Alguém te liga e fala assim, tô indo na tua casa. Não, não vem não, pelo amor de Deus, que vergonha. Não estou dizendo, gente, que nós temos que ser escravos do serviço de casa. Eu conheço também, por outro lado, pessoas com problemas emocionais que elas vivem numa pressão tão grande de limpeza, ela é tão maníaca por limpeza, que aquilo não é saudável, tá? Ter mania de limpeza, não pode respirar dentro da casa, porque tem que... Nossa, você pisou, não pode pisar. Vai lá passar um paninho lá, porque ficou a marca do teu dedo lá no chão. Então isso é muito ruim para a família. Excesso de limpeza, excesso de organização, excesso de... A pessoa é maníaca por limpeza. Porque se a tua família está vivendo dentro da casa, é comum. Vai sujar louça, vai sujar panela, vai sujar fogão. Está em uso. Está usando, vai sujar. Só que aí, quando nós não conseguimos limpar e ficamos deixando para depois, aquela bagunça começa a sufocar. Aquilo que está bagunçado lá fora começa a fazer mal para aquilo que está aqui dentro. Do mesmo jeito que muitas vezes está muito bagunçado aqui dentro e a pessoa não consegue arrumar lá fora. Tem pessoas que estão vivendo um desequilíbrio muito grande em relação à limpeza, a pessoa não consegue, que ela está numa depressão profunda, ela não tem força para limpar. E aquela sujeira afunda mais ela na depressão. Então, se ela conseguir se levantar e começar a organizar um pouco de cada vez, ela vai tomando gosto pela limpeza. E automaticamente ela vai limpando aqui fora e ela vai começando a organizar aqui dentro. Porque quando a gente termina uma faxina, fisicamente a gente está cansado. Muito cansado. Só que emocionalmente a gente fica bem. Sabe quando você termina aquela faxina que você coloca aquele tapetinho na porta ali, você fala, ufa, aqui, aquele cheiro gostoso de casa limpa. O ar muda, o ambiente muda. Hoje eu fico pensando em casas que eu vivi, que era só passar uma tinta na parede que ficaria bom. E eu não tinha atitude, eu não sabia, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então hoje eu gosto muito de mudar, transformar, pegar um ambiente, pegar um lugar e mudar, plantar uma flor, colocar umas pedrinhas e aquilo que a gente consegue mudar, a aparência à nossa volta, o ambiente em que nós vivemos faz total diferença. Eu conheço pessoas que quando foi morar onde mora hoje, inclusive tem uma que está aqui na live, a mãe da minha nora, né, Lu? Quando ela foi morar lá onde ela mora hoje, não tinha uma planta. Era tudo terra em volta. Era uma casa comum, normal. E eles plantaram grama, foram plantando flores, fazendo aquele jardim. Gente, hoje, que lugar delicioso, que lugar lindo. Plantar um jardim faz toda a diferença na nossa vida emocional. Você cuidar de uma planta, você vê aquela planta se desenvolver, você vê aquela planta gerar uma flor. Gente, isso faz muito bem para a alma. Então, cuidar do seu ambiente, limpeza e aparência do lugar onde você vive faz total diferença. Gente, eu não estou falando de dinheiro, tá? Não estou falando de coisas que tem que comprar. Não estou falando de coisas que você pode pintar uma parede com uma caneca de cal. Entende? Você consegue mudar a aparência do lugar, às vezes só lavando, só de lavar você já muda. Eu vejo de vez em quando no Instagram algumas coisas aí, né, nas redes sociais,
de casas simples. E a mulher tá lá limpando, organizando, as panelas estão brilhando, tudo organizadinho. Aquela prateleira de madeira simples, uma tábua colocada ali. E tudo bonitinho, arrumadinho, organizadinho, tudo limpinho. Não tem a ver com dinheiro. Não estou falando de comprar móveis planejado, de chamar um arquiteto, de um paisagista para fazer sua jardinagem. Não estou falando disso. Aquilo que a gente consegue mudar no nosso ambiente, muda aqui dentro também, faz muito bem para a alma, tá? Então, às vezes você está falando assim, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu não estiver em depressão. Mas quando você começar a fazer isso, você vai perceber que essa depressão que está dentro de você vai diminuir. Porque o que você vai estar olhando aqui fora, os resultados vão começar a te motivar. Nós somos feitos de resultado. A nossa falta de resultado nos deprime. Então, quando você faz uma coisa, por mais simples que seja, aquele resultado daquilo que você fez faz bem para a tua alma. Então, você já está começando a gerar dentro de você esse processo de cura para a depressão. Quando a gente fica assim, ó vida, ó céus, ó Deus, como eu sofro, como a minha vida é difícil, não vai resolver o teu problema. Mas quando você fala, vou passar uma vassoura aqui, eu vou limpar, eu vou arrumar, não tenho força, eu tô cansada, tô chata, tô desanimada, mas vou fazer, quando você termina, você já está gerando um resultado dentro de você. Percebe a diferença? Não é esperar a depressão sarar para poder fazer. Começa a fazer que você vai curar. Você vai encontrar a cura para sua depressão fazendo coisas que te dá resultado positivo, que já começa a mudar dentro de você. Próxima coisa. Aprenda a dizer não. Gente do céu. Será que tem aqui gente assim? Gente que não sabe dizer não. Pessoas que têm a síndrome do cuidador. Cuida de todo mundo. Todo problema das pessoas cata e põe nas costas. Eu tô aqui para resolver o problema de todo mundo. Chega uma hora que você tá cansada. Chega uma hora que você não aguenta mais. Não aguenta. Não tem como você ficar resolvendo o problema dos outros. Quando você fica resolvendo o problema dos outros, tem gente... Se tem um cuidador que gosta de resolver o problema dos outros, cuidar dos outros, tem pessoas que gostam de criar problema para os outros. Entende? Talvez você tá como cuidador de uma pessoa que tudo que ela sabe fazer, tudo que ela gosta de fazer é arrumar problema para você. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a pôr limites nos seus relacionamentos. Aprender a dizer não tem tudo a ver com saúde emocional. Não sofra por aquilo que não depende de você. Tem coisas que nós estamos sofrendo. Ai, meu Deus, fulano está endividado e eu não consigo, vou ter que fazer uma rifa, vou ter que ajudar a pagar. A dívida que fulano fez é dele, ele que fez. Ai, mas como que eu vou falar não para a pessoa, está precisando de ajuda? Se você vai lá pagar a dívida daquela pessoa, ela vai arrumar outra dívida para você pagar de novo. E aí depois chega um ponto que você começa a se sentir usado, cansado, porque você resolve tudo para todo mundo. Você carrega todo mundo nas costas. Sua mãe, seu pai morreu e você ficou cuidando dos seus irmãos. Para com isso. Cada um é responsável por si. Então nós precisamos aprender a dizer não. Não estou dizendo que você não pode ajudar pessoas. Até porque ajudar pessoas faz bem pra gente. Só que isso não pode ser um peso. A partir do momento que eu pego pessoas e coloco nos meus ombros para ter a responsabilidade de carregar essas pessoas, eu estou me afetando, fazendo mal para mim. Se você não tem como ajudar aquela pessoa naquele momento, saiba dizer não. Fulano, não posso, não consigo, não tem como. Se eu te ajudar, vai fazer falta para mim. Se eu arrancar meu braço para dar para você, porque você tá sem braço, eu vou ficar sem braço. Então, se alguém tem que ficar sem braço, então fique você que já tá. Entendeu? Então nós temos que aprender a dizer não em certas situações. Não em todo tempo, tem coisa que a gente pode fazer. E aquilo que a gente sabe, o bem que a gente deve fazer, que a gente pode fazer e não faz, aí nós estamos cometendo um pecado. Mas aquilo que você não pode fazer, saiba dizer não. Tem pessoas que pegam o problema dos outros sem poder. Quer resolver o problema da outra pessoa sem poder. Você não consegue e está querendo. Então quando você diz não, você está estabelecendo uma relação de limites, com respeito. E você está respeitando a história dessa outra pessoa também. Deixa essa outra pessoa resolver os próprios problemas. Ela vai crescer. Essa pessoa precisa crescer com isso. Ela precisa aprender com isso que ela está vivendo. E aí você quer tirar dela a oportunidade que ela tem de resolver o problema dela. Você está tentando resolver uma coisa que está pesando para você. Então saiba dizer não. Aquilo que não depende de você, não sofra por isso. Você é responsável pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pelas suas decisões. Para de sofrer por aquilo que você não tem controle. Entende? Então aprenda a dizer não em determinados momentos que é necessário, tá? Perdoar. Tem pessoas com depressão porque não sabe perdoar. Carrega lixo, não consegue. Se você não consegue, vai pra terapia. Vai fazer terapia porque a TRG trata falta de perdão.
A TRG trata traumas, ansiedade, trata coisas que você viveu, que você precisa trabalhar dentro de você, liberar o perdão. Mas se você não conseguiu, procura desenvolver esse perdão. O perdão, esses dias atrás, a gente estava conversando sobre isso na nossa célula aqui em casa, e entramos nesse assunto do perdão. E aí uma pessoa citou assim, mas eu não consigo perdoar. E eu ainda falei assim, porque parece que a outra pessoa não merece, né, o perdão. A gente costuma julgar, colocar na balança, a pessoa não merece o nosso perdão. Só que o perdão é como se você, quando você não perdoa, é como se você fosse tomar um copo de veneno. Não vou tomar não, tá? É como se você fosse tomar um copo de veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Mas não morre. Quem morre é você, porque você está tomando veneno. Então quando você não consegue perdoar, você está fazendo mal para a tua alma. Aquela falta de perdão, a pessoa às vezes nem sabe que você está sofrendo. A pessoa nem percebe que você está sofrendo com aquilo ali que você não conseguiu perdoar. Para outra pessoa tá normal. A menos que ela também esteja com raiva de você. Talvez a pessoa nem lembra mais do que aconteceu. E você está amargurada, rancorosa porque não conseguiu perdoar. Então a falta de perdão traz depressão. É uma das raízes da depressão, é a falta de perdão. Como que você vai fazer isso? Procure ajuda. Procure ajuda. Se você não conseguir com Deus, se você não conseguir espiritualmente, procura fazer terapia. De alguma forma, você consegue tratar isso dentro de você quando você decidir perdoar. O perdão, ele começa com uma decisão. Eu decidi perdoar. A gente vai falar só sobre isso depois, numa outra aula, a gente vai falar somente sobre o perdão. Mas você tomar essa decisão, falar eu quero perdoar e trabalhar isso dentro de você. Porque talvez a falta de perdão está sendo um gatilho para essa tristeza que você está vivendo. Talvez a falta de perdão está sendo um dos seus maiores... a raiz aqui, ó, lembra, né, que eu falei da raiz? Talvez está sendo a raiz do seu problema emocional hoje. Você não conseguiu perdoar e aí aqui em cima você sente tristeza, angústia, raiva, não dorme direito, tá? Outra coisa, se perdoar. Se perdoar. Quando você trabalha em você o seu perdão, porque às vezes você não consegue se perdoar. Talvez você viveu coisas lá no passado, que você cometeu erros, que você sente culpa, isso dói e você fica se apunhalando, você fica se machucando, se maltratando por causa daquilo ali. Então, do mesmo jeito que eu falo que você precisa aprender a perdoar pessoas que te ofendeu, você precisa aprender a se perdoar também. Você precisa se libertar disso. Porque se você já se arrependeu, você já pediu perdão para Deus, por que você não se perdoa? Se você já se arrependeu e pediu perdão para Deus, Deus ele já te perdoou. O dia que a gente for falar sobre isso, que a gente for fazer aula sobre o perdão, eu quero trazer para você, bem esclarecido, o quanto Deus já te perdoou. E só falta você se perdoar, tá? Próxima coisa aqui, já encaminhando para o encerramento. Fazer terapia. Fazer terapia. Lembre-se que a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. Quando eu falo de excesso de passado, são traumas vividos que não foi tratado. Cada ferida que você carrega na tua alma, quando nós começamos um processo terapêutico, quando nós começamos o protocolo da limpeza emocional, vai lá desde a gestação. A próxima aula eu quero falar sobre o processo, como que é o processo terapêutico da TRG, como que funciona a limpeza emocional, só para esclarecimento. Mas quando nós começamos lá na gestação, depois de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, cada fase, cada ferida encontrada, que às vezes a pessoa nem tinha percebido que ela tinha aquela ferida emocional. Cada ferida encontrada e tratada, ela se torna uma cicatriz. E cicatriz não dói. Então, se você está com depressão hoje por problemas emocionais, que é na tua alma, lembra que nós falamos lá no comecinho sobre coisas do corpo? Agora na alma. E por último, nós vamos falar sobre depressão espiritual. Quando nós estamos com feridas na nossa alma, nós estamos carregando dores emocionais, gatilhos emocionais que nos impedem de viver o hoje. A depressão é o excesso de fardos, cansaço do passado, feridas não tratadas. Essas feridas não tratadas, elas geram gatilhos emocionais. Se você viveu coisas muito ruins no passado, que dói até hoje, isso gera um medo do futuro. Entende? Que a ansiedade, que é o medo do futuro, o excesso de futuro, se você tem a dor do passado, excesso de fardos, aquilo te deprime, você vive deprimido, cansado, sobrecarregado de fardos e feridas emocionais do passado. Geram gatilhos e medo do futuro. Uma pessoa que ela vive em muita ansiedade, aquela pessoa ansiosa, tem medo de tudo, ela quer se preparar para tudo, ela quer se organizar para tudo e tudo foge do controle, a pessoa sofre, a ansiedade é um sofrimento imenso. Essa ansiedade tem a ver com os pesos que a pessoa carrega do passado.
praticamente está interligado. Uma pessoa que tem ansiedade demais pode ter certeza que ela tem depressão por conta do excesso de fardo que ela carrega do passado. Está vinculado isso. Quando ela trata o passado, ela consegue desengatilhar esses gatilhos emocionais, ela consegue tirar isso. E quando ela libera dessas feridas do passado, ela começa a ter mais paz para viver o hoje e mais segurança para o futuro. Então ela se fortalece para o futuro. Quando eu for falar sobre isso, sobre o protocolo da limpeza emocional, eu vou estar explicando para vocês como que acontece o processo terapêutico da TRG, né, da limpeza emocional, e como que a pessoa consegue tratar a ansiedade. Muitas pessoas me procuram para terapia dizendo: eu estou muito ansiosa, muito ansiosa. E aí quando a gente vai tratar do passado, trabalhar o que passou, a pessoa fala: não, mas eu estou com medo do futuro. Só que ela não percebe que o medo do futuro é exatamente porque tem gatilhos emocionais do passado. Então está vinculado. Fazer terapia, tratar das feridas emocionais, tratar os traumas, desarmar esses gatilhos emocionais, se preparar para o futuro, combater com medo do futuro, tirar essa ansiedade, isso vai trazer uma paz muito grande para você. Então, quando se trata de dores emocionais na alma, a terapia é o processo que nós fazemos para tirar essa depressão quando é na alma. Aí quando você cuida do teu corpo, com atividade física, qualidade de sono, alimentação saudável, reposição hormonal, vitaminas, tudo isso que é físico, aí você começa a tratar do seu emocional, gestão do tempo, foco, disciplina, gestão financeira, tudo isso é emocional, equilíbrio emocional. E aí você passa pelo processo terapêutico que você consegue tirar as dores emocionais, se livrar das dores emocionais e tratar dos traumas e ficar bem, tudo muda. Porém, última coisa pra gente encerrar, nem tudo é físico e emocional. Existem coisas no mundo espiritual. Existe depressão que tem a ver com o mundo espiritual. Eu não sei qual é a tua religião, não estou aqui para falar de religião, nem da minha igreja, tá? Até porque igreja somos nós, eu sou igreja, não é a placa do lugar onde eu congrego. Quando nós falamos sobre espiritual, não tem como separar. Você é corpo, alma e espírito. Se você tem um espírito, existem muitas coisas em torno da sua vida espiritual e nem tudo é físico e emocional. Lembra que eu falei que a gente não pode estar endemonizando tudo, espiritualizando tudo, é demônio, tudo é demônio. Não é. Talvez o seu cansaço seja falta de vitamina, talvez você esteja com uma anemia. A pessoa com anemia não come direito, só come porcaria, aí fala: pastor, ora por mim. Vai lá na igreja e fala: pastor, ora por mim, porque eu não tô bem, eu tô sentindo um cansaço, eu acho que o inimigo tá me perseguindo. Não é o inimigo. Nem tudo é espiritual, às vezes é físico. Talvez você tá com falta de ferro no sangue, vivendo uma anemia física e atribuindo isso ao mundo espiritual. Agora, quando você percebe que tá tudo ok, seus exames estão bem, sua vida emocional tá bem, sua vida familiar tá bem, tudo fluindo bem, aí começam os levantes, começam as coisas ruins, as batalhas, e você começa a viver ataques espirituais, aí sim entra a questão espiritual. Mas eu ouso a dizer que em uma escala de porcentagem aí, as batalhas espirituais são bem menores do que os problemas físicos e emocionais. Eu considero que a maior parte da depressão está no físico e no emocional. Quando se trata do espiritual, são situações isoladas, momentos em que Deus ele quer te ensinar alguma coisa, Ele está trabalhando no seu testemunho, na sua história de vida. Então vamos parar de ficar espiritualizando tudo. Mas também vamos entender que existem coisas que estão no mundo espiritual. Nós não vamos fazer terapia para tratar de uma coisa que é espiritual. Talvez você está cuidando de tudo nessas áreas da sua vida e ainda assim tem batalhas que você está enfrentando. Existe sim depressão espiritual. A pessoa ela carrega traumas do passado. Às vezes ela carrega maldições hereditárias. Às vezes não é nem a coisa que ela viveu. Talvez coisas que ela carrega de família, de histórico familiar. Maldições que foram plantadas lá nos antepassados, avós, bisavós. Entende? Então, quando a gente for falar sobre isso, eu quero esclarecer para você muitas coisas sobre batalha espiritual. Tem coisas que é espiritual sim, mas entenda que quando você coloca a sua vida em ordem, mesmo que você esteja vivendo uma batalha espiritual, você vai conseguir vencer com Deus na sua vida. Você vai conseguir vencer essas batalhas espirituais e ficar bem. Porque não existe problema que permaneça. Tudo é uma fase, é um tempo. Nenhuma tempestade dura para sempre. Uma hora essa tempestade vai passar. E se é espiritual, você precisa buscar alimentando o teu espírito.
buscando a presença de Deus, desenvolvendo a sua espiritualidade. É por isso que quando eu criei esse grupo no WhatsApp, eu coloquei lá, grupo terapêutico para mulheres cristãs. Porque nós professamos a mesma fé. Quando eu falo cristã, é cristã católico, cristão evangélico, é pessoas que creem na Bíblia como a fonte da palavra de Deus. Então, existem coisas no mundo espiritual, sim, você vai saber lutar, batalhar, entender quando você se aproxima de Deus a cada vez mais. Então, coloca a sua vida em ordem, seja no âmbito físico, emocional ou espiritual, para você ficar bem. Nem toda depressão é emocional, tá? Então, cuida aí, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê forças. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Tá? Era isso que eu precisava trazer hoje como conteúdo. A depressão no corpo, na alma e no espírito. E você vai ficar bem. Então começa a trabalhar em cima disso. Nas próximas aulas eu vou estar falando um pouco mais detalhado sobre cada item desses. Então esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês, eu acredito que vai fazer total diferença. E se precisar de terapia, vai ser bem menos. Porque tudo que eu falo aqui são coisas que eu ensino para os meus clientes na terapia. Então eu estou trazendo um conteúdo para vocês aqui de uma forma gratuita, que vai amenizar os seus problemas, vai te ajudar muito, mesmo que você não venha fazer terapia, você consegue colocar em ordem. E tem pessoas que realmente não precisam de terapia. Tem pessoas que precisam apenas organizar a sua vida emocional em algumas coisas, em algumas áreas, já fica totalmente diferente. Tá? Então aquilo que eu posso compartilhar com vocês gratuitamente, eu estou aqui à disposição para abençoar a sua vida, ok? Gente, brigadão, Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui comigo desde o começo, tá? Que ficaram aqui comigo. Deus abençoe seu lar, sua família. Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem no direct aqui, que eu já te mando o link do grupo. Mulheres que não entrou ainda no grupo terapêutico, todos os dias eu tenho mandado um áudio devocional falando sobre saúde emocional e ao mesmo tempo como pastora também, deixando uma palavra de Deus no seu coração. E aí, se você não entrou, entra lá para você todos os dias ter acesso a esse conteúdo gratuitamente, tá bom? Deus abençoe. Beijo a todos. Até a próxima.